Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele respondeu-me. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Pois lançaste-me nas profundezas, no coração dos mares, e as correntes cercaram-me. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Fui expulso da tua presença. Poderei alguma vez voltar a contemplar o teu santo templo? As águas envolveram-me até à alma. O abismo rodeou-me. As algas enrolaram-se à minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes. Desci até à terra, cujos ferrolhos se fecharam sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da cova a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, lembrei-me do Senhor, e a minha oração chegou até ti, ao teu santo templo. Os que se entregam em ídolos vãos afastam-se daquele que lhes mostra misericórdia. Mas eu, com voz de gratidão, oferecer-te-ei sacrifícios. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Então o Senhor ordenou ao peixe, e este vomitou Jonas em terra firme. Há momentos em que tudo na nossa vida parece desabar. As certezas que nós tínhamos desaparecem. As respostas que nós antigamente dávamos parece que já não funcionam. De repente não sabemos quem somos, para onde vamos, nem sequer o que estamos a sentir. E nessa confusão vêm as perguntas mais duras. Por que é que isto me está a acontecer? Será que Deus ainda está comigo? E se é Ele próprio a permitir isto tudo? Porquê? Para quê? Será que é possível ser quebrado por Deus devido ao seu amor? Por isso, já pensaste que há quedas que não acontecem para te destruir, mas para te salvar? Já consideraste que a graça de Deus, antes de te levantar, pode primeiro deitar-te abaixo? Hoje vamos olhar para uma história que nos mostra exatamente isso. Uma história onde a graça de Deus não é suave, não é confortável, mas é poderosa, que nos quebra por completo. Para quê? Para reconstruir, para restaurar, para transformar. Por isso pensa, será que Deus te está a quebrar neste momento para te reconstruir? O título da mensagem de hoje é A Graça que te Quebra. E vamos então olhar para Jonas 1, 17 até o versículo 10 do capítulo 2. Estamos assim, e olhámos a semana passada para o capítulo 1, onde vemos Deus a desafiar o profeta a levar a sua mensagem ao povo de Nínive. E Jonas rejeitou. Porquê? Porque ele conhecia bem o coração de Deus. Sabia que Deus é o Deus da graça e não queria que essa maravilhosa graça, que é um dom imerecido, alcançasse o povo inimigo de Nínive, talvez o pior povo conhecido à face da terra. Então Jonas pensou e disse: eu vou desobedecer a Deus. Eu vou virar-lhe as costas. Achou que havia um lugar suficientemente longe, Tarsis, onde Deus não existia. Então o que é que ele fez? Apanhou um barco para fugir. Mas Deus amou-o tanto que não o deixou continuar nesse caminho de desobediência. E desarmou-o como? Com uma tempestade. Os marinheiros, nessa tempestade, clamaram aos seus deuses, lançaram fora toda a carga, fizeram o possível para salvar aquele navio, mas nenhum Deus podia salvar. Porquê? Porque o maior peso que havia naquele barco não eram as mercadorias, o maior peso que havia naquele barco era o peso do pecado de Jonas. Então lançaram Jonas ao mar. E quando o mar se acalmou, aqueles homens reconheceram que Deus era o Deus verdadeiro e adoraram-no. A graça alcançou também aqueles marinheiros ali no meio da tempestade, no meio do caos. Agora, o que aconteceu a Jonas depois de ter sido desarmado por Deus através de uma tempestade?
Vamos ver como esta graça que nos quebra não para nos destruir, ou seja, ela não serve para nos destruir, mas para nos transformar. Então, em primeiro lugar, a graça que te encontra num lugar mais sombrio. Vamos ver no versículo 17. A graça de Deus é extraordinária porque encontra-nos num lugar mais sombrio. Versículo 17, capítulo 1. O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse, engolisse Jonas. E Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas fugiu de Deus a partir de Gat-Hefer, uma região elevada no norte da Galileia, e depois desceu até Jope. Dali embarcou rumo a Tarsis, ainda mais distante. Jonas estava sempre a descer geograficamente. Mesmo quando foi para o barco, ele desceu até ao porão e depois desceu ainda mais, até às profundezas do mar. Por isso, a vida de Jonas, quando o autor nos diz isto, está a mostrar-nos o seguinte: a vida de Jonas está sempre a descer, geograficamente, mas também espiritualmente. Quanto mais se afastava de Deus, mais se afundava na vida. Ao ser lançado ao mar, Jonas certamente pensou: acabou. É o fim da linha. Tudo acabou ali. Mas será que foi obra do acaso ter aparecido um grande peixe? Reparem, o texto não fala em baleia, nós às vezes é que usamos, é um grande peixe. Será que foi obra do acaso ter aparecido um grande peixe e o ter engolido? O texto não deixa margem para dúvidas. Foi Deus quem enviou o grande peixe para engolir Jonas. Foi o mesmo Deus que o protegeu no ventre desse peixe durante 3 dias e durante 3 noites. Este é o amor do nosso Deus, que não nos permite viver na desobediência durante muito tempo e manda-nos tempestades fortes para nos fazer acordar espiritualmente. Além disso, é o mesmo Deus que nos vai buscar ao lugar mais sombrio, mesmo que seja dentro de uma barriga de um grande peixe. O peixe assim não foi uma punição, foi salvação. Às vezes a graça de Deus vem meio embrulhada no meio da escuridão. Aquilo que nós reclamamos, afinal, é a graça de Deus que está a agir em nós para nos transformar. Não importa quão no fundo tenhamos caído, a graça vai sempre ao nosso encontro. Já alguma vez pensaste que Deus não queria nada contigo? Já pensaste que diante de tanta dor Deus não podia estar a cuidar de ti? Nestes momentos onde a mente nos trai, convém pensar: alguma vez Deus se relacionou comigo porque eu merecia? Ou Deus se relacionou sempre comigo devido à sua graça? Certamente que vão chegar à conclusão que a graça de Deus sempre nos alcançou quando nós estávamos lá embaixo. Nunca foi pelo nosso merecimento. A desobediência de Jonas levou assim ao mais profundo abismo. Onde é que tem levado a tua desobediência? A desobediência na tua vida, onde é que te tem levado? Seja onde for, Deus vai encontrar-te, porque a sua graça não conhece limites. Ela vai ao teu encontro, mesmo no lugar mais escuro. O que fez Jonas diante desta graça? Então, em primeiro lugar, vimos que a graça encontra-nos num lugar mais sombrio. E agora vamos ver que a graça de Deus leva-nos a dobrar os nossos joelhos. Agora para o capítulo 2, versículo 1. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. O que é que nós vemos aqui? No fundo do abismo, Jonas orou. Até ali nunca o tinha feito. Era um profeta de oração, um profeta de Deus sem vida de oração. Só quando chegou ao limite, quando não havia mais saída, ele voltou-se para Deus. A desobediência tinha-lhe roubado a capacidade de orar. Alguém que não ora, ou é descrente, ou está desviado de Deus. Porque alguém que vive em intimidade com Deus precisa de orar e sente essa necessidade. Como tem estado a tua vida de oração?
Domingo passado nós tivemos aqui um encontro maravilhoso de oração, das 3 até, acho que até passou um bocadinho da hora, porque foi um tempo maravilhoso onde nos abrimos uns aos outros e pudemos falar. É bom estarmos reunidos a orar uns pelos outros e uns com os outros. Jonas tinha-se afastado tanto que tentou fugir para um lugar onde achava que a graça de Deus não encontraria. Ele não queria ouvir mais a sua voz. Não queria ser mais desafiado com Deus. Por isso, bendita a tempestade. Bendito peixe, bendita a graça. Por isso, não te preocupes se só te lembrares de orar quando a tempestade te leva ao ponto mais baixo da tua vida. Preocupa-te sim é se nesses momentos onde tu atinges o mínimo na tua vida, se tu não oras. Aí é que é uma preocupação enorme. Agora vamos olhar para a oração de Jonas e perceber o conteúdo desta oração. Nós vamos perceber que só há gratidão, contrição e consagração. Não há nenhuma petição enquanto oferece tudo. Versículo 2. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele respondeu-me. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Então Jonas, na sua angústia, orou. Certamente que conhecia as palavras do salmista, Salmo 50:15, invoca-me no dia da angústia, e eu livrar-te-ei, e tu glorificar-me-ás. É tão fácil nos perdermos quando estamos angustiados. É tão fácil nos perder espiritualmente quando a angústia chega até nós. Talvez estejas a passar por um momento difícil. Talvez possas estar num abismo emocional ou espiritual onde parece que não há saída. O que tens feito com essas aflições? O que tens feito com essas angústias? Tens levado tudo a Deus em oração? A verdadeira oração não nasce do conforto, mas de um desejo de rendição. Por isso, estás disposto a dobrar os joelhos, mesmo que seja dentro de um grande peixe? Ou tens tentado resolver tudo sozinho, à tua maneira, seguindo como Jonas um caminho de desobediência, a pensar que isso te vai dar mais liberdade? Jonas ora porque ele conhecia a graça de Deus. Uma graça que alcança qualquer tipo de pessoa. Ele conhecia esta graça, afinal não foi devido a conhecer a graça de Deus que ele não queria levar a mensagem ao povo de Nínive, porque ele sabia, Deus é o Deus da graça, Deus pode salvar este povo terrível. E agora, no momento mais sombrio, ele lembra-se, se esta graça pode atingir o povo mais terrível, também me pode alcançar a mim. Muitas vezes nós sentimos isso. Somos desafiados a tomar decisões que à primeira vista parecem mais fáceis ou mais atraentes. Mas na verdade nós estamos a apanhar caminhos de Tarsis. Na verdade nós estamos a desobedecer a Deus. Tens apanhado muitos barcos para Tarsis na tua vida? Essas escolhas afastam-nos sempre da vontade de Deus para as nossas vidas. Pode ser tentador, não digo que não. Mas não nos enganemos. O que parece ser mais amoroso, o que parece ser mais simples, nem sempre é o melhor para nós. Costumo sempre dizer isto. As pessoas às vezes tomam as suas decisões por aquela que tem menos riscos para a sua vida. Mas nós não sabemos se é isso que Deus quer. Recordo-me que, e já o contei aqui na igreja, está a fazer agora 13 anos que disse o sim à Igreja Batista da Graça. Quando eu falei com um familiar meu do convite para a Igreja da Graça, ele disse-me assim, olha, se tu fores e for da vontade de Deus, tu não vais ter problemas. Mas se tu fores e tiveres problemas, aliás, se tu fores e tiveres problemas, foi porque não era da vontade de Deus. Se tu fores e não tiveres problemas, então é porque é da vontade de Deus. E o que é que aconteceu? Nesses primeiros 2 anos foram os anos mais difíceis. Não só porque a Luísa chegou à igreja, mas foram os anos mais difíceis à frente da Igreja da Graça. E o que é que aconteceu? Qual foi o meu primeiro pensamento? As palavras dessa pessoa. Os riscos, não é? Da vontade de Deus. Quem nos disse isso? Então, o que parece ser mais amoroso ou mais simples, nem sempre é o melhor para nós.
Não desejo que saias daqui sem saber o que fazer com as tuas angústias. Por isso, confia em Deus, mesmo quando parece que a situação não tem solução. A Bíblia, apesar de ter sido escrita há tantos anos, ela continua a ser a única regra de fé e de prática. Não importa a situação que estejamos a atravessar, se nos entregarmos a Deus, Ele guiar-nos-á de volta ao caminho. Afinal, como lemos neste versículo, Deus ouviu a oração de Jonas, mesmo no fundo do abismo. Deus ouviu a oração. Versículo 3. Pois lançaste-me nas profundezas, no coração dos mares, e as correntes cercaram-me, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então Jonas, na sua oração, reconhece que tudo o que lhe aconteceu, a tempestade, os marinheiros, o mar, foi mão de Deus. Era Deus a agir para o trazer de volta. Versículo 4. Então eu disse, fui expulso da tua presença. Poderei alguma vez voltar a contemplar o teu santo templo? Versículo 5. As águas envolveram-me até à alma, o abismo rodeou-me, as algas enrolaram-se à minha cabeça. Então Jonas sabia que o pecado tinha separado de Deus. A intimidade tinha sido quebrada. Na sua queda ele reconhece a sua desgraça e o quanto precisava da graça. Foi preciso ser quebrado para conseguir orar, para admitir que sem Deus não era nada. Até então ele achava-se alguém muito importante só por ser israelita. Às vezes nós achamos-nos muito importantes por alguma coisa que tínhamos feito no passado, por alguma coisa relacionada com a nossa nacionalidade, seja o que for. O poder do pecado corta a nossa comunhão com Deus e faz-nos esconder a verdade, até daqueles que estão ao nosso lado. Não foi assim que aconteceu no Éden? Adão e Eva pecaram e esconderam-se logo. É muito bom quando o marido não tem nada, ou a esposa não tem nada a esconder um ao outro e diz, toma, pega no meu telemóvel, está aqui os meus códigos, não há nada a esconder. Transparência total. O pecado leva-nos a esconder coisas. Então tudo o que aconteceu na vida de Jonas estava cercado por todos os lados. Vejam no versículo 5. E aconteceu para que ele não fosse abandonado nos seus próprios desejos. Na verdade, o pior que Deus nos pode fazer é deixar-nos à nossa própria sorte. Paulo é claro em Romanos 1:24. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos dos seus corações. Lembra-te, quando Deus deixa de intervir na tua vida, isso não é liberdade, isso é castigo. Quando Deus deixa de agir na tua vida, isso não é liberdade, isso é o castigo de Deus sobre ti. Por isso, sempre que Ele vira a tua vida do avesso, sempre que Ele quebra por completo, dá graças. Ainda que seja difícil. É difícil dar-nos graças quando Deus vira a nossa vida do avesso. Mas é a prova de que Ele está a cuidar de nós e que não nos está a deixar entregues ao nosso próprio caminho. Não tenhas medo de orar, Deus, salva-me de mim mesmo. Salva-me do meu eu. Versículo 6. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até à terra, cujos ferrolhos se fecharam sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da cova a minha vida, ó Senhor meu Deus. Então, nesta oração, vemos Jonas a citar vários salmos. Nesta oração tem várias citações de salmos. Afinal, ele era o profeta de Deus. Afinal, ele conhecia a palavra de Deus, mas mesmo assim ele perdeu-se. Nós podemos nos perder espiritualmente, mesmo que tenhamos anos de vida cristã. Mas quando permanecemos, ou melhor, quando nós pertencemos a Deus, a sua palavra vem à nossa mente mais dia, menos dia. Sabem porque é que quando nós estamos a fazer asneira? Sabem porque é que nós, quando estamos a pecar, a nossa mente pesa? Porque temos o Espírito Santo. Porque a mente está controlada pela palavra de Deus. Então a consciência pesa. É o Espírito Santo a dizer, rende-te, não vais a lado nenhum, rende-te. Por isso é um consolo. Para mim é um consolo. Saber que Deus não exige que eu melhore primeiro a minha vida para depois entregar a minha vida a Ele. O que Ele diz simplesmente é, por mais sujo que estejas, por mais dor que possas sentir na tua vida, simplesmente ora.
Faz lembrar o filho pródigo, não é? Que vinha todo sujo, marcado pelo seu pecado. E o pai como é que o recebe? Com abraço. Este é o nosso maravilhoso Deus. E é verdade que nós podemos experimentar as palavras de Jesus em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Não é isso que nós tanto precisamos? Descanso. Reparemos novamente neste versículo. Quando Jonas diz que desceu até aos fundamentos dos montes, ele está a mostrar algo que nós já vimos. Que é o quê? O que é que Jonas está a querer dizer com estas palavras? Ainda não descobriram nenhum lugar onde a graça de Deus não possa alcançar. Não há nenhum pecado tão grande que a graça também não possa abraçar. Por isso, por mais caminhos de fuga que tomes na tua vida, lembra-te, tal como nós cantamos aqui na igreja, Cristo vai lá estar. Cristo vai lá estar. 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, lembrei-me do Senhor, e a minha oração chegou até ti, ao teu santo templo. Esta primeira parte da oração termina em esperança. Houve esperança porque Jonas ficou profundamente grato por pertencer a Deus. Foi preciso chegar à escuridão para dar valor à luz. Sabem, já em jeito de preparação para o retiro, porque é que eu às vezes gosto de levar algumas pessoas a conhecer outras realidades, outras igrejas? Porque às vezes nós queixamos-nos de barriga cheia. E às vezes não somos gratos por aquilo que para nós é normal. Então é bom conhecermos outras realidades para aprendermos a ser gratos. Mas também, e agora não falo só sobre igreja, nós às vezes não damos valor à luz porque não passamos pelas trevas. E Jonas precisou de passar pelas trevas para dar valor à maravilhosa luz. Se esta graça de pertenceres a Deus não te impressiona, talvez penses porque é algo natural, ou então porque julgas que a mereces. É perfeitamente normal que esta graça seja incompreensível para quem também nunca a experimentou. Jonas não sabia o que lhe ia acontecer, mas ele já estava a louvar ao Senhor. Ele já estava a louvar antes de ser libertado, antes de Deus ter salvo desta tribulação, porque ele conhecia a graça de Deus. O profeta Jeremias também compreendia o valor da esperança no meio da tribulação. Quando escreveu, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. Enquanto o diabo traz-nos à memória aquilo que nos derruba, e vai buscar todo o nosso passado sombrio, dizendo, Jonatas, tu não vales nada. Mateus, tu não vales nada. Luísa, tu não vales nada. João, Jesus diz, eu quero te trazer à memória aquilo que te dá esperança. Temos tido esta esperança? Por mais que o mundo tente, por mais intencionadas que as pessoas sejam à nossa volta, nenhuma delas nos vai dar a esperança no meio da escuridão. O que o mundo faz, o que as pessoas que não têm Cristo fazem connosco, é que eles vão anestesiar a dor, mas não resolvem o problema. Um bom dentista anestesia e trata do problema. O mundo apenas consegue anestesiar a dor, mas passado pouco tempo o problema continua lá. Só o Evangelho é que tem esse poder. Querem ver? Quantas vezes não nos dizem que o nosso problema é a autoestima? Vejo muitos cristãos preocupados com a autoestima. Quantas vezes não nos dizem que o nosso maior problema é o nosso passado? O passado que nós tivemos. Quantas vezes não nos dizem que perante o nosso pecado que não deves sentir culpa perante aquilo que tu fizeste? Até porque há pessoas que são especialistas em descobrir que eu pequei porque o meu passado foi assim. Não, o que é pecado é pecado. Não deixes que anestesiem a tua dor. Ela não precisa de ser abafada. Ela precisa de ser resolvida. E só pode ser resolvida em Jesus, porque em Jesus temos perdão para os nossos pecados.
Se nós não levarmos o nosso problema do nosso pecado a Jesus e se não confessarmos o nosso pecado a Jesus, nós não seremos perdoados, por mais que anestesiem a nossa dor. É o Evangelho que dá sentido, é o Evangelho que traz esperança. E quando isso acontece, o arrependimento surge. E então vem o desejo de louvar a Deus e uma vontade de lhe obedecer, não por medo, mas por amor. Então a graça encontra-nos no lugar mais sombrio, a graça levanta-nos e faz-nos dobrar os joelhos. E, em último lugar, graça que restaura. Versículo 8. Os que se entregam a ídolos vãos afastam-se daquele que lhes mostra misericórdia. Então Jonas reconheceu o seu pecado e deu-lhe de uma forma clara: o meu pecado foi idolatria. Qual a razão? Ele idolatrava a sua nação, Israel, ao ponto de não desejar que os outros povos fossem salvos. Via apenas a crueldade na vida dos outros, mas não percebia a maldade que estava no seu coração. A idolatria impedia de desejar a graça para as outras pessoas e isso levou-o a desobedecer. Sabem porque é que nós gostamos dos ídolos na nossa vida? Sabem porque é que nós temos tantos ídolos na nossa vida? Podem ser até coisas boas. Porque eles são feitos à nossa imagem, à nossa semelhança. E isso é pecado porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A família pode-se virar um ídolo. O conforto pode-se virar um ídolo. O amor pode-se virar um ídolo. Tudo aquilo que nos fizer desobedecer a Deus, tudo aquilo que retira Deus da primazia da nossa vida, isso é pecado, isso é um ídolo. Jonas, ao reconhecer o seu pecado, percebeu a misericórdia de Deus. Isto é, Deus não lhe estava a dar o que ele merecia, que era a condenação. Este é o nosso Deus. Sempre dá uma nova oportunidade para nos levantarmos. Vejam o contraste. Enquanto quando nós falhamos, as pessoas dizem para nós, acabou. Nós temos muito essa facilidade de chegar e dizer, Jónatas, tu falhaste comigo, olha, acabou. Mas Deus, ao falharmos com Ele, Ele diz, levanta-te, segue-me, a história não acabou. Enquanto nós somos muito rápidos a dizer a alguém, acabou, Deus diz, segue-me, levanta-te, a história não acabou. E nós precisamos de perceber o que significa reconciliação. Nós precisamos saber o que significa perdão. Versículo 9. Mas eu, com voz de gratidão, oferecer-te-ei sacrifícios. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Então foi necessário ser quebrado por Deus ao atingir o maior abismo da sua vida para perceber que não há outro Deus que possa salvar. E mais, Deus salva quem Ele quer. Isto para Jonas foi forte, porque ele comparava a sua vida com a dos outros e achava, eu mereço, elas não, então não há salvação para elas. E agora ele diz, não, isto não é sobre mim, não é sobre eles, é ao Senhor que pertence a salvação. Tudo é sobre Deus. Muitas vezes nós caímos nesta armadilha de comparar a nossa vida com a dos outros, pensando que eles têm tudo e nós não temos nada. E depois sabem o que é que acontece? Nós somos consumidos pela inveja. E sabem o que é que a inveja diz? Será que tu, Deus, sabes tratar da minha vida? Se o João tem tudo e eu não tenho nada, surge a inveja, e a inveja rapidamente vira-se em maledicência contra o João. Mas, na verdade, o real problema é um coração que está insatisfeito com aquilo que Deus tem para nós. No Salmo 73, nós vemos que o salmista pensava assim, não há nada de novo. O salmista pensava assim, mas porquê é que os ímpios estão a prosperar? Porquê é que aqueles que estão à minha volta, eles estão a prosperar e eu nada? Porquê é que eles estão a ter tudo e eu não tenho nada? Não sou eu filho de Deus? Na sua ótica, as contas estavam desequilibradas. Mas depois, ao perceber quem Deus é, e ao entender que a salvação é a maior bênção que se pode ter nesta vida, ele termina a dizer, a quem tenho eu no céu senão a ti? Não há outro na terra que me alegre. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. A quem tenho eu no céu senão a ti?
Não há outro no céu que me alegra além de ti. Ainda que a minha carne, ainda que o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, 25 e 26. Quando as contas estiverem desequilibradas, lembra-te da salvação. E aí serás sempre vencedor. Porque em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então foi importante Deus ter quebrado a vida de Jonas. Porque quando somos quebrados por Deus, começamos a olhar para os outros de forma diferente. Quando somos quebrados por Deus, começamos a olhar para os outros de forma diferente. O quebrantamento traz sensibilidade para com a vida do próximo. Por outro lado, o ídolo do conforto pessoal traz insensibilidade perante aqueles que estão à nossa volta. E estou a abrir o livro para os próximos domingos. Conforto pessoal traz insensibilidade para com aqueles que estão à nossa volta. Creio que em muitos momentos é necessário que aconteça aquilo que nós mais tememos na nossa vida, para que possamos aprender a temer a Deus. E se olharmos para nós, certamente que iremos perceber, e se olharmos também para aqueles que estão à nossa volta, nós vamos perceber que as pessoas que mais marcaram as nossas vidas são aquelas que carregam as suas cicatrizes. Se nós formos olhar para a nossa vida, as pessoas que mais marcaram a nossa vida são aquelas que estão carregadas de problemas. Eu, quando preciso de aconselhamento, eu falo sempre com alguém que já foi quebrado. Quebrado pela cruz. Já não consigo ouvir pessoas que estão sempre felizes da vida, parece que nada de mal lhes aconteceu e parece que está tudo bem, tu só precisas de acreditar, vais sair um vencedor. Já estou farto dessa conversa. Eu quero a realidade. Jesus ama-me, isso é o suficiente. Jesus deu a vida por mim, isso é o suficiente. Eu sei para onde vou, isso é o suficiente. Jonas foi quebrado. E por ter sido quebrado, não é em vão que ele diz: eu agora vou obedecer a Deus. Agora eu vou levar a mensagem ao povo de Nínive. Versículo 10. Então o Senhor ordenou ao peixe e este vomitou Jonas em terra firme. Então, perante esta oração de quebrantamento, Deus levantou Jonas. Deus colocou em terra firme para que obedecesse e cumprisse a sua vontade indo até Nínive. A oportunidade de restauração foi-lhe dada, não para viver à sua maneira, mas para se submeter. Deus, quando nos levanta, não é para agora vai no teu caminho. Não, agora segue na orientação que eu te dou. Poderíamos agora perguntar, mas porquê é que Deus não tratou Jonas logo do início e permitiu que ele chegasse ao fundo antes de ele obedecer? Porquê é que Deus, se tem todo o poder, porquê é que não carregou assim numa espécie de botão e não o meteu logo no caminho? Deus já tinha feito algo semelhante com Israel quando o libertou do Egito. Não o levou diretamente para a terra prometida. Eles tiveram que andar, quanto tempo? No deserto? 40 anos, o lugar mais sombrio. Ali curvaram-se, dobraram os seus joelhos e Deus levantou-os. E naqueles anos eles só fizeram, desculpem a expressão, asneira. E Deus levantou-os. Qual a razão? Creio que Deus faz isto para nos curar de nós mesmos. Para que a nossa transformação seja completa. Através da retirada dos ídolos. E um dia, mais dia menos dia, nós vamos dar valor ao que Deus fez em nós. E vamos ajudar outros a passarem pelo mesmo. Quando Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, diz no capítulo 1, isto aconteceu para que nós dessemos louvor, mas também aconteceu para ajudarmos outros que estiverem no futuro a passar pela mesma situação. Então este caminho acontece para Deus retirar os nossos ídolos, para Deus curar-nos do nosso eu e para também aprendermos para ajudarmos outras pessoas. Então, olhamos para esta história, não devemos ficar paralisados pelo que aconteceu na barriga do grande peixe. Será que foi mesmo assim? Será que Jonas esteve lá mesmo? Podem ler sobre o grande peixe. É de facto possível, cientificamente, isto ter acontecido. Mas pensar, será que ficou mesmo 3 dias?
Às vezes as pessoas paralisam tanto nesta situação que se esquecem daquilo que Deus fez na vida de Jonas. Deus encontra-nos num lugar mais sombrio, onde perdemos até a esperança, onde entendemos que a nossa queda é irreversível. Deus oferece-nos uma nova oportunidade. Em que momento te encontras na tua vida? No fundo do mar? Com o peso da culpa e da vergonha sobre os teus ombros? Ou estás disposto a dobrar os teus joelhos, a reconhecer a graça de Deus que te chama a seguir um novo caminho? Em Mateus 12, 39 a 40, Jesus disse: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então a ressurreição de Jesus é a verdadeira resposta à falta da nossa esperança. Ao contrário de Jonas, Jesus desceu ao abismo para nos salvar. Ele foi até ao fundo para nos levantar. Jonas não morreu, mas Jesus morreu. E através da sua morte e da sua ressurreição, Ele garante que por mais fundo que tenhas caído, a sua graça é suficiente para te restaurar. Aceitas essa graça? Estás disposto a dizer: Senhor, quebra a minha vida, transforma-me, leva-me para um novo caminho? Será que já consegues ver Jesus como sendo a resposta para o teu maior problema, que é o pecado? Não recuses esta graça que te quebra, porque é esta graça que te salva. Não recuses, por favor. Aqueles que conhecem a história agora podem pensar: mas Jonas arrependeu-se, é verdade, mas depois ele volta a fazer o mesmo. Como é que é possível? Então arrependeu-se ou não se arrependeu? Sabem o que é que isto nos mostra? Que o arrependimento é uma construção, não é o acabamento final. Tal como numa casa, os acabamentos finais são concluídos após muito tempo. Na verdade, para os cristãos, o resultado final só será visível quando? Na glória. O nosso caminho aqui na terra é marcado mais pelo arrependimento do que pela perfeição. Acredito profundamente que Deus tem o poder de pegar nos cacos da tua vida e pouco a pouco construir uma bela obra de arte. Nós vamos ver em breve essa maravilhosa obra, como diz Jó, sem estranhar, quando estaremos de face a face com o nosso bom Deus. Até nisso há graça. E que Ele nos ajude a percorrer este caminho. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Senhor Deus, nós percebemos a nossa miséria. Nós percebemos a escuridão em que nos encontramos. Nós percebemos a separação. Nós entendemos a angústia. Nós percebemos a condenação que nos pesa. Mas agradecemos pela vida de Jesus, pois foi por Ele que somos libertados e transformados. Ajuda-nos a refletir esta maravilhosa graça e viver de acordo com ela. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.